Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. À noite, Bahar, Seida e Bersan esperam por Sen em um parque. Ele chega e diz que está muito feliz em receber o dinheiro. Ele honestamente pensou que eles iriam inventar tantas desculpas que ele teria que matá-los no final. Seida diz que eles nunca fariam isso e tira um envelope com o dinheiro da bolsa e entrega a eles. Sen diz que não vai contar porque confia neles e que este é apenas o primeiro pagamento. Bahar diz a ela que não há como conseguir as outras parcelas. Eles fizeram isso uma vez, mas não podem fazer de novo. Sen ordena que ele se aproxime e diz que gosta muito de seu cabelo enquanto toca. Ele diz que achou que deveria encontrar uma maneira de ajudar suas filhas e o fez. Na verdade, ele decidiu que quer utilizá-los para outros serviços. Basta ir aonde ele mandar, você receberá um pacote e ele entregará para você. Seida pergunta onde devem ir buscar o pacote e Sen responde que é uma casa de repouso. Devem ir à enfermaria no domingo no horário de visita. Dirão que irão visitar um paciente. Uma vez no quarto levarão o pacote e dar a eles. É simples. Bahar pergunta o que tem dentro do pacote. Sen avisa que ele deve controlar a curiosidade, já que ele não gosta disso e se não gostar será ele quem investigará o que tem dentro de seu corpo. Ele diz que os verá no domingo à noite e vai embora. As mulheres estão muito assustadas. Na manhã de domingo, Bahar se prepara para sair e pede ao pai que cuide bem dos filhos. Ela abre a porta onde está Sirin e pergunta para onde ela vai. Bahar responde que deve fazer uma tarefa com Seida. Bersan e Seida saem do apartamento e Sirin pergunta se ele deve voltar a cuidar dos filhos enquanto eles vão embora. Bersan explica que encontrou um novo namorado e hoje vai levar os amigos para conhecê-lo e dar-lhe aprovação. Sirin, sorrindo, diz que é muito engraçado vê-los e avisa Bahar que cuidará bem dos filhos com Arif. Bahar não diz nada e desce as escadas. Na entrada do prédio encontram Arif, que detém Bahar e o aconselha a ficar longe de Bersan porque é uma pessoa mal-intencionada e não quer que ele se arrependa. Bahar avisa que ele também deve ficar longe de Sirin pelo mesmo motivo. Eles entram na caminhonete de Bersan e vão embora. Sirin bate na porta de Arif e quando ele abre o maluco ondulado cumprimenta. Aí ele avisa que as crianças querem ir ao parque, mas insistiram para que ele fosse também, então ele veio perguntar se ele queria ir. Sirin pede que ele não decepcione as crianças e garante que vai se divertir. Arif permanece calado. Mais tarde as mulheres chegam à casa de repouso, estacionam e caminham até a entrada onde tem que passar por duas guardas. Conseguem entrar e na recepção Seida avisa a uma enfermeira que foram visitar seu tio Sadetin. A enfermeira diz que o Sr. Sadetin não pode receber visitas. Seida pede que ela os deixe vê-lo, pois vem de muito longe de uma cidade chamada Kirser. A enfermeira surpresa conta que também é daquela cidade e diz com entusiasmo que não vê ninguém daquele lugar há mais de 5 anos. Ela diz que normalmente o Sr. Sadetin não recebe visitas devido a alguns problemas que surgiram, mas como são da mesma cidade ela abrirá uma exceção. Aí ele informa o número do quarto. Pede que não fiquem muito tempo e por fim pede os documentos de identidade porque essas são as regras do asilo, eles não têm escolha a não ser entregá-los a ele. As mulheres entram no quarto do Sr. Sadetin, que está dormindo, e imediatamente começam a procurar o pacote por todo o lado. Bersan se pergunta onde está aquele pacote e de repente os três ouvem um homem dizer que ele é o pacote que procuram. Seida assustada pergunta o que isso significa e ele responde que devem tirá-lo de lá. Não importa o que. Bersan lhe diz que não há como fazer isso, pois há guardas por toda parte. O homem diz a eles que não se importa com isso, eles devem cumprir sua missão. Apavorada Bahar tenta fugir, mas Seida e Bersan a impedem e tentam acalmá-la. Poucas horas depois cai a noite e vemos que o Sr. Sadetin, Bahar, Seida e Bersan conseguiram escapar e chegar no caminhão ao local onde devem esperar por Sen. Ele chama e ordena que vão ao parque. Os quatro chegam ao ponto de encontro, mas quando Sen vê o velho, ele pergunta com raiva o que aquele homem está fazendo ali. Sadetin pergunta se ela não está feliz em ver o pai, mas Sen grita que ela pediu um pacote, não um homem. Eles permitem que o velho se sente e Sen pergunta como conseguiram tirá-lo daquele lugar. Seida avisa que eles tiveram que acionar o alarme de incêndio do asilo para tirá-lo. Sen ordena que Seida e Bersan voltem ao asilo e encontrem seu pacote o mais rápido possível. Sadetin diz que não é necessário já que ele está com o pacote, porém, ele não é bobo em entregá-lo agora e mandá-lo de volta para o asilo. Sen se aproxima de seu pai e diz que desta vez ele não está brincando. Bem,
Se ele não recuperar o pacote, eles vão matá-lo. Sadetin lembra que ele é um velho com demência. Talvez se ele sair para passear e tomar um pouco de ar fresco, ele consiga se lembrar onde está. Sen ordena que Seida e Bersan procurem o pacote em todos os lugares. Seida pergunta qual o tamanho do que eles precisam procurar e o velho diz que é algo do tamanho do seu dedo e de cor verde. Eles correm para o carro e Bahar é forçado a sentar e esperar com eles. No apartamento de Enver, Doruk acorda seu avô que adormeceu na sala e pergunta se sua mãe voltou. Enver responde que não e pede que ele volte a dormir. Ao mesmo tempo, Sirin bate na porta de Arif e pergunta se ela pode assistir com ele um episódio de sua série favorita. Já que seu pai não a deixa ligar a televisão, Arif diz que está tudo bem. Sirin entra na sala e se senta ao lado de Yusuf. Ela muda de canal e um confuso Yusuf pergunta por que ela não assiste sua série na casa de Bahar. Sirin mente dizendo que sua irmã não está lá e ela não tem as chaves para o apartamento. Já é muito tarde e ele não voltou desde que saiu com Seida e Bersan. Yusuf diz-lhes que se saísse com aquelas duas mulheres pode garantir-lhes que algo de mal vai acontecer. Arif fica chateado e pensa. Seida e Bersan não encontram nada no caminhão depois de procurarem por toda parte. Ao retornar, Sen diz a eles que eles são inúteis e Seida diz que a culpa não é dele, pois o homem deve ter escondido o pacote em outro lugar. Sen tenta se acalmar e pergunta novamente ao pai o que ele quer em troca do pacote. Sadetin diz que agora só quer dormir, vai descansar e pensar no que quiser. Sen sugere levá-lo para casa, dar-lhe um delicioso jantar e deixá-lo dormir lá em troca de lhe entregar o pacote amanhã. Sadetin diz que não gosta de ficar naquela casa porque fica entediada, gostaria de ir na casa de Bahar porque é uma mulher muito mais divertida. Sen ordena que levem o velho ao lugar que ele deseja e ameaça Bahar dizendo que eles devem encontrar o pacote até amanhã. Ela não quer desculpas senão sua família vai se machucar, ela não pode esquecer que é mãe. Bahar, com raiva, pede que ela não ouse falar sobre seus filhos e diz que encontrará aquele pacote. Mais tarde, eles chegam a Tarlabazi e esperam que ninguém os veja. Bahar diz a seus amigos que eles vão trazer o velho em silêncio, para que não os ouçam ou tenham que responder a perguntas. Porém, Sirin finge que seu pé adormeceu e os observa da janela de Arif. A maluca ondulada diz que deveria ir embora agora, e Yusuf pergunta por que se o episódio de sua série não terminou. Sirin responde que ela já está com sono. Sirin calça os sapatos e agradece a Arif. Ela abre a porta no momento em que Bahar aparece com o velho, Seida e Bersan. Ela pergunta quem é aquele homem e Seida responde que ele é seu tio-avô. O que aconteceu é que sua esposa o expulsou de casa e ele ficará com ela até que se reconciliem. Surpreso, Arif diz a ela que nunca mencionou que tinha um tio. Seida responde que não precisa contar a ele sobre sua árvore genealógica e pergunta o que os dois estão fazendo juntos a esta hora. Sirin responde que estavam assistindo uma série juntos. Arif ajuda o velho a subir as escadas. No dia seguinte, Nizam e Doruk procuram o gato por toda a casa, mas não conseguem encontrá-lo. Bahar avisa que vão tentar ligar para ele e começa a assobiar. Eles ouvem o gato começar a miar e o encontram dentro do armário. Bahar diz que deve ter ficado trancado quando guardou as roupas. As crianças levam o gato para a sala e Bahar encontra as 3 carteiras de identidade dela, de Seida e de Bersan dentro do armário. Bahar lembra que em meio à comoção por causa do alarme de incêndio, conseguiu pegá-los na recepção. Ela ouve o trajeto da escola chegar e desce para a rua com os filhos. Seida se levanta e abre a porta. Bahar diz a ela que ela está pronta para partir e devolve as identidades que recuperou no asilo. Os dois veem a identificação de Bersan, é a foto dela, mas ela aparece com outro nome, Dunia Mali. Bersan está dormindo na sala, ele os ouve e vai até a porta rapidamente, ela pega a sua identificação e volta para a sala. Seida zomba de seu nome e vai embora com Bahar. Bersan está muito envergonhado. Ao sair do prédio, Seida diz que Bersan deveria cuidar do velho rabugento, mas é isso que ela ganha por ser a causa de tudo. Bahar diz que espera que o Sr. Sadetin lhes diga hoje onde está o pacote, mas Seida responde que é impossível, já lhe perguntaram de várias maneiras e ele não quer confessar. Ela conta a Bahar que graças a Deus conseguiu o emprego com Fazile, embora não saiba quanto vai ganhar. Bahar diz a ele que já se sente muito mal por vender algo que foi roubado dele para perguntar quanto ele vai pagar. Seida diz que não precisa se preocupar, eles pagarão o preço das joias não importa quanto custe.
Ela também diz que deveriam pedir a Fazília que escrevesse um romance com a história dela. Ela tem muito para contar, mas pode começar pela história do bebê que foi trocado no hospital. Bahar pega suas mãos e continua andando. Ao mesmo tempo, Kisme mostra a Henry as duas crianças que nasceram no mesmo hospital no mesmo dia que Arda. Ela conta a ele que a situação é complicada, pois um dos filhos vive bem e com pais amorosos, enquanto o outro está realmente necessitado. Henry diz que sente muito pelo que aconteceu com ele, mas precisa resgatar o filho. Ele pega o braço de Kisme e pergunta se ela estará com ele para criar o filho. Kisme apenas responde que eles verão isso mais tarde. Ela vai até a cozinha e recebe uma ligação de Sam. Quando ela atende, ele diz que eles deveriam se encontrar agora. Kisme responde que partirá imediatamente. Henry olha para ela muito preocupada. Por outro lado, Sirin espera que Arif saia de seu apartamento e diz que ela estava esperando que ele fosse trabalhar juntos. Enquanto caminham, Sirin pergunta se ele sabe quem realmente é o velho com quem seus amigos vieram ontem à noite. Arif responde que segundo Seida ele é seu tio-avô. Sirin diz que foi uma boa desculpa, mas o que não consegue explicar é porque sua irmã e Bersan vendiam joias no bazar. Ontem alegaram que pertence ao ex-marido de Bersan, mas ela não acreditou. Surpreso, Arif para e diz que o ex-marido de Bersan era um homem rico e que no final isso não é problema dele. Sirin diz que está preocupada com a irmã porque ela é muito ingênua. Arif avisa que deixou o telefone em casa e pede que ele se apresente. Ele volta ao prédio e vai direto para o apartamento de Seida. Bersan serve café da manhã para Sadetin, mas o velho diz que quer comer salame com ovos. Bersan diz que não tem e exige que coma. Alguém bate na porta e quando Bersan abre vê Arif que lhe pergunta se ele está planejando outra de suas aventuras. Ela diz a ele que não sabe do que ele está falando, mas Arif com raiva avisa que Bahar é uma pessoa muito especial e que se algo de ruim acontecer com ele, ele tornará a vida dela um inferno. Bersan lhe pergunta por que demonstra tanto interesse por uma mulher que o trocou pelo marido. Arif lembra que ela fez algo muito pior com ele, ela o deixou por seu melhor amigo. Bersan diz que é verdade que os dois o machucaram, mas ele fica surpreso que Bahar ainda seja tão valioso e ele nem liga dela. Arif responde que não se compara a Bahar e vai embora. Sadetin pergunta a Bersan quem ele era e ela responde que foi ele quem a ajudou a acordar ontem à noite. Sadetin, sorrindo, diz que parece que gosta de Bahar. Bersan infelizmente diz que é verdade. Kisme chega à galeria de carros de Sen e pergunta por que ele ligou para ela com urgência. Sen diz que ultimamente a tem visto muito distraída, como se suas prioridades tivessem mudado. Agora ela passa mais tempo tentando encontrar o filho do namorado. Kisme diz que ela terá cuidado, mas Sen se aproxima e diz que o problema é que sua vida já parece normal demais, se preocupando com coisas triviais como os problemas do irmão e do namorado, e não com o que realmente importa. Ele diz a ela que Henry parece ser um bom menino, bonito e gentil. Kisme exige seriamente que ela fique longe dele, mas Sen a lembra que se alguém está perto dela é o mesmo que estar perto dele. Kisme sai nervosamente da galeria. Fazile recebe gentilmente Bahar e Seida. Raif a cumprimenta e pergunta por que ela está tão feliz por ter Bahar em sua casa. A escritora informa que vai escrever uma história com a ajuda de Bahar, a história de sua vida. Raif pergunta com raiva se eles vão voltar ao início e Fazile confirma. A velha convida Bahar para o terraço. Ele pergunta a Seida por que a mãe dela vai escrever sobre Bahar e Seida responde que a única coisa que ela sabe é que Fazile pediu a Bahar que lhe contasse sua história e que ele lhe pagaria em troca. Ela pede a Raif que não cause mais problemas e deixe Bahar ganhe o dinheiro que você precisa. Seida sai e Raif pensa. No terraço, Fazile avisa Bahar que usará um gravador para gravar a conversa, pois não tem uma memória tão boa como antes. Ela diz a ele que se ele pedisse a ela para contar a história de sua vida, então por onde ele começaria? Poderia começar quando sua mãe o abandonou ou quando seu pai cometeu suicídio. Bahar diz a ele que ele realmente começaria no dia em que conheceu Sar. Fazile pede que ele conte como se conheceram. Bahar diz que estava um lindo dia quando ela estava sentada no porto esperando um navio. Ela estava usando um vestido azul e ainda ouve as gaivotas e as ondas quebrando. Bahar diz que começou a cantarolar uma música e de repente um homem sentado em um banco ao lado dela pediu que ela terminasse de cantar a música. Ela decidiu fazer e diz que aquele homem tinha os olhos mais lindos que ela já tinha visto,
Com seu olhar conseguiu despertar todos os seus sentidos. Seida traz chá para eles e Fazile pede que ela continue. Bahar conta que ela subiu no barco, sentou-se e começou a ler um livro. Sarp se esgueirou por trás dela e de repente sentou-se ao lado dela novamente e ofereceu-lhe um doce. Ela comeu e Sarp disse que agora ela deveria lhe dar o número de telefone dele. Ele havia chegado há 2 dias do Nepal e a tradição naquele país é que se você receber um doce deve dar o seu número a essa pessoa. No entanto, ela não deu a ele porque não achou que fosse certo. Seus olhos começam a se encher de lágrimas e Bahar diz que na verdade o número foi uma desculpa porque desde o primeiro momento em que o viu ela estava disposta a dar toda a sua vida a ele. Fazile pede que ela tome um chá enquanto ela se acalma. Raif está assistindo televisão no escritório. Seida entra e encontra muita desordem e pergunta a Raif como ele consegue viver assim. Aí ele começa a arrumar, ela aproveita para dizer que gostaria de esclarecer algo. Outra noite eles se beijaram, mas ele acha que foi por causa das bebidas que tomaram. É melhor deixar as coisas assim e fingir que não aconteceu, já que ele só o vê como um irmão. Os dois olham para a porta onde Bahar está e ouviu tudo. Ela diz que estava apenas procurando o banheiro e Raif começa a rir. Seida fica nervosa e vai embora. No apartamento de Seida, Sadetin olha pela janela e o cumprimenta da alfaiataria Enver e o convida para um café. Sadetin aceita e desce as escadas com a ajuda de Bersan. Enver ajuda-o a carregá-lo e Bersan pede-lhe que fique de olho no velho, pois é muito perigoso e pode fugir. Ela volta ao prédio e Enver acomoda Sadetin. Depois pergunta a Sadetin o que ele gostaria de beber. O velho responde que quer cerveja e Enver fica impressionado. Mais tarde, Bahar e Seida terminam de trabalhar. Fazile avisa Bahar que pode descansar amanhã porque hoje foi muito intenso, mas a senhora avisa que não tem problema e que ele virá amanhã. Seida e Bahar se despedem de Fazile e saem de casa. No caminho, Seida conta a Bahar que Bersan procurou o pacote o dia todo e não conseguiu encontrá-lo, mas Bahar acredita que o velho deixou o pacote no asilo porque se o tivesse levado já o teriam encontrado. Bahar então olha para a amiga e diz que como ela sabe ouviu a conversa e pergunta se ela e Arif realmente se beijaram. Seida pergunta se ele quis dizer Raif e Bahar pede desculpas, só que as letras dos dois nomes são iguais. Seida confessa que eles estavam bebendo e no caminho para casa se beijaram, mas foi algo temporário e não é importante porque há nada entre eles. Bahar diz que ela deve ter cuidado porque se Fazile descobrir isso pode ser perigoso. Seida suspira e diz que já sabe. Ao mesmo tempo, Henry chega ao seu refeitório e pede a Arif para conversar em particular. Os dois se sentam e Henry conta que junto com Kisme encontraram 2 crianças que nasceram no mesmo hospital no mesmo dia que Arda. Eles sabem quem são e verão suas famílias para testes. Ele pede a Arif que converse com Seida sobre o que está acontecendo porque ele precisa se preparar para o que está por vir. Arif pergunta por que ele mesmo não diz que ela deveria se preparar para perder Arda. Henry responde que não quer falar com ela porque sabe que vai enlouquecer e começar a chorar. Arif o interrompe e diz que fará isso, pois está cansado de vê-la sofrer. Ele se levanta e sai. Henry se preocupa muito. Sadetin está assistindo televisão, enquanto Seida pergunta a Bersan o que vão fazer com aquele homem. Bersan diz que não sabe, mas gostaria de bater nele. Sadetin avisa Seida que está com fome, ela lembra que tem sopa, mas ele não quer. O velho diz que está farto de tomar sopa. Seida pergunta o que ele quer e o velho responde que quer kebab. Seida pergunta como ele vai comer isso se não tem dentes. Sadetin mostra-lhes a dentadura postiça e ela sente nojo. Seida pede dinheiro a Bersan para comprar algo para Sadetin e ela dá a ela. Arif encontra Seida e a cumprimenta. Ela pergunta a ele sobre Sirin e por que eles não voltaram juntos. Arif diz que ela está com Enver. Seida agora entende por que eles não chegaram juntos e Arif diz para ela não falar bobagens. Seida fica chateada e pergunta se ela se acha cega, burra ou estúpida. Ele percebeu que eles vão e vêm juntos e até saem para jantar. Seida chama Sirin de demônio e Arif tenta explicar para ele. No entanto, Seida pergunta se há outra garota no mundo além da irmã de Bahar e vai embora. Arif a interrompe e explica que não há nada entre eles e nunca poderia haver. Seida não acredita nele e vai embora. Ao sair do prédio encontra Sirin que lhe pergunta para onde vai. Seida responde que vai para o inferno. Sirin fica surpreso e Seida avisa que irá comprar um kebab. Sirin pede que ele compre um para ela porque não há nada para jantar em casa.
Seida diz a ele que não pode porque não vai comprar, mas vai seduzir o vendedor para consegui-lo. Sirin apenas se despede e a observa partir. No dia seguinte, Bahar acompanha os filhos até o trajeto da escola e ao sair percebe que Sen está do outro lado da rua. Se aproxima sorrindo e diz a ele que com certeza as crianças devem acordar cedo para chegar a uma escola que está muito longe. Se ele quiser pode levar no carro, o que seria mais fácil. Bahar não menciona uma palavra e sai. Ela entra rapidamente no prédio. Bersan serve chá a Sadetin e alguém bate a porta. Seida abre e Bahar entra direto na sala. Ela pede a Sadetin que diga onde está o pacote já que seu filho acaba de ameaçar machucar seus filhos. Vemos que Sadetin lembra que em um descuido às 3 horas ele abriu um buraco no casaco de Bahar e coloquei o pacote lá. Sadetin pede que ele não se preocupe, pois Sen não é capaz de fazer mal a crianças ou mulheres. Ele pede um pouco mais de tempo antes de contar e informa a Bahar que na noite anterior seu amigo Arif veio ao apartamento e disse a Bersan que se alguma coisa acontecesse com Bahar, ele pagaria. Bahar pensa e diz que irá para seu apartamento se arrumar. Bersan olha com raiva para Sadetin. Poucos minutos depois, Bahar sai do prédio com Seida. Ver a interrompe e diz que tem um presente para ela. Ele fez um casaco novo porque aquele que ele usa há muito tempo. Bahar experimenta o casaco novo, abraça o pai e agradece muito. Ver diz que o casaco velho será dado a alguém que possa precisar dele. Bahar e Seida se despedem dele e vão embora. Ver entra na alfaiataria, deixa o casaco na mesa e começa a trabalhar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.